o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Olá, graça e paz a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus e agradecer aqui a equipe pastoral aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Estou sendo muito bem tratado, que é uma igreja muito calorosa. Obrigado, pastor Arivaldo e a equipe. Obrigado por essa oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo com a gente, ou através de nós, né, lá na nossa cidade, em Blumenau. Eu sou Edson, meu nome é Edson, eu sou casado há 34 anos com a mesma mulher. Tenho 3 filhos, 4 netos. E graças a Deus, né, pela sua graça, Ele tem me permitido servir, porque servir é a maior oportunidade, o maior privilégio que nós temos como filhos de Deus, como cristãos. Eu quero então compartilhar um pouco sobre a nossa história, então de uma forma mais prática. Eu tenho pouco tempo aqui, mas eu quero aqui conversar um pouco com vocês sobre isso. Muitas pessoas têm vindo perguntar para mim sobre como a igreja pode se envolver com uma escola, como a gente pode começar uma escola, como que é essa relação entre a igreja e a escola. Eu quero, assim, primeiramente dizer que não foi e não tem sido, claro, fácil, porque nada é fácil, né? Tudo, na verdade, tem um preço e a gente precisa persistir, precisa perseverar naquilo que a gente tem como propósito, não é? Mas eu quero, assim, antes de começar a falar, eu quero refletir um pouco sobre o que eu vejo que está acontecendo na igreja nesses dias. Eu penso que a igreja está por demais influenciada pelo imediatismo da pós-modernidade. Eu vejo que a igreja se fechou demais, parece que ela perdeu aquele senso geracional, aquele entendimento de que nós servimos um Deus de gerações e que nós precisamos preparar as gerações. De um modo geral, parece que a gente vê os pastores e líderes muito preocupados com o aqui e agora. E eu entendo que nós precisamos de uma renovação de mente, nós precisamos entender, nós precisamos voltar ao original, ao que nós éramos, né? O que a igreja foi concebida para fazer, para realizar. A Bíblia diz, né, já foi citado esse texto aqui, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então, o que vai tornar um cidadão verdadeiramente preparado, pleno realmente, são as Escrituras. A base de tudo isso está nas Escrituras, ou seja, resumindo aqui, colocando isso na prática, né, são os princípios, de forma bem objetiva. Eu quero, diante disso, compartilhar um pouquinho com vocês sobre como tudo começou. Bom, eu quero, primeiramente, falar de mim, né? Eu nasci na igreja onde eu estou pastoreando há 29, vai fazer 30 anos esse ano. Eu estou pastoreando a mesma igreja, mas eu nasci nessa igreja. A minha mãe é membro fundadora e está lá ainda, está lá conosco até hoje, tem 84 anos. Mas o evangelho caiu no meu coração quando eu tinha 18 anos. Eu entendi o evangelho aos 18 anos. Até então eu sempre digo, eu era um evangélico apenas, né? Com 18 anos eu me tornei um discípulo de Jesus.
E por que eu falo isso? Porque com os meus 18 anos eu entendi que ser salvo é ser um discípulo. E ser um discípulo é ser um seguidor de Cristo, é fazer o que Jesus fez, exatamente o que ele fez. Ou seja, o projeto de vida de Jesus é o meu projeto. Jesus disse, eu vim para buscar e salvar o perdido. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então esse é o meu projeto de vida. Todo o discípulo tem o mesmo projeto de vida do seu mestre. O mestre veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então esse é o meu projeto de vida. O mestre veio para servir. Então esse é o meu projeto de vida. Não ser servido, mas servir. E quando eu fui consagrado ao ministério em 1991, eu falei com Deus, eu disse, Deus, eu não quero fazer mais o mesmo. Eu não quero fazer as coisas simplesmente por fazer. Eu quero fazer as coisas que realmente importam para ti. Eu quero tirar do meu caminho aquilo que não é importante para Deus. Parece muito óbvio, né? Mas eu por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi ao meu redor, por ter nascido num ambiente religioso, quanta coisa que a gente fazia e que eu ficava pensando, será que isso é importante para Deus? Será que de fato Deus se importa com isso? Isso vinha à minha mente constantemente. Então eu disse, Deus, eu quero fazer o que é importante. Tem um pastor chinês que eu gosto demais, Ben Ong, talvez alguns de vocês conhecem, ele tem uma frase que eu repito sempre. Ele diz, o mais importante é fazer do mais importante o mais importante. O mais importante é fazer do mais importante o mais importante. E o que é mais importante? Um dia perguntaram isso para Jesus. O que é o mais importante? Ele disse, o mais importante é você amar a Deus acima de todas as coisas, espírito, alma e corpo, e amar ao próximo como você mesmo. São as duas coisas mais importantes. Se você fizer essas duas coisas, você fez tudo. Eu comecei a avaliar sobre tudo isso, né, quando eu estou falando aqui de servir, e eu comecei a entender que esse é o nosso chamado. Eu fiquei pensando até que ponto, de fato, a igreja está servindo a comunidade, está servindo a sociedade, a sua cidade, ou está servindo a si mesma. Claro, foi uma autocrítica, o que eu estou falando aqui é uma crítica para mim, né? Eu estou aqui, eu sou o primeiro da fila, né, a falar sobre isso. E uma das coisas que eu observei é que o nosso espaço era tão ocioso. Nós usávamos aquele local de culto apenas algumas vezes na semana. E uma grande maioria do tempo, de toda a semana, não era usado, era um espaço ocioso. E eu fiquei tão preocupado, tão inquieto com aquilo, pensando, por que a gente não pode usar esse espaço para servir a nossa comunidade? Aquilo me perturbava. Eu espero não escandalizar ninguém aqui, não é? Estou falando da experiência minha. Me veio naquela época o texto que está em Atos 13:36, que diz que Davi cumpriu o propósito de Deus ao servir a sua geração. E então ele foi sepultado. Isso mexeu muito comigo. Ele serviu a sua geração. Ele serviu os seus contemporâneos. Isso me chamou tanta atenção. Então eu fiquei tão inquieto com isso. Eu disse, Deus, eu quero mais. Eu quero que a nossa igreja, ou que o meu ministério seja de fato relevante. Que a gente faça algo que mude, que impacte a sociedade. E não que trabalhe para si mesmo. E eu comecei a trabalhar uma mentalidade que até hoje, repito isso todo o tempo, porque isso é uma cultura que a gente tem que estabelecer na igreja. O servo, qual é a mentalidade de um servo? Ele pensa primeiro nos outros, depois nele. Primeiro ele pensa no próximo, depois o servo pensa desse jeito. Ele está sempre em último lugar. Isso é de fato um confronto, não é? Com a nossa natureza pecaminosa, com a nossa carne, porque a nossa tendência é sempre pensar em nós primeiro. Mas eu não quero entrar muito nisso agora, né? O que eu quero dizer aqui, e continuar falando, é que a igreja enfraqueceu na consciência da sua missão. A sua missão é educar, sim. Tem muitas pessoas que dizem, não, mas por que igreja... Não necessariamente a igreja tem que ter uma escola. Claro, realmente eu concordo com isso. Mas o nosso papel é a educação.
Se tem uma coisa que a igreja tem que fazer, é educar. Mas a gente não pensa dessa maneira porque nós estamos num contexto que diz assim, não, a educação é responsabilidade do governo. Mas é uma mentira. Por que nós pensamos assim? Já ouvimos? É a nossa cosmovisão. Nós precisamos mudar, precisa haver uma mudança de paradigma. Então, muitas coisas aconteceram, né, para que a igreja tivesse esse enfraquecimento. A igreja, com o passar dos séculos, ela foi perdendo a sua consciência de missão, herdada da cultura judaica cristã, como também da revolução cultural promovida pela Reforma. A gente sabe que a Reforma promoveu uma revolução espiritual, mas também cultural. A gente sabe disso. E por que nós perdemos essa consciência? Eu falei aqui sobre imediatismo. Nós queremos ver a coisa acontecer agora. Nós, na verdade, temos uma mentalidade muito empresarial. A gente foca no resultado. A gente olha o resultado. O nosso foco tem que ser o propósito. Não está errado a gente querer ver o crescimento. O problema é quando a gente foca nisso. E quando nós focamos no resultado, nós perdemos o rumo, porque o nosso foco tem que ser o propósito. Então, muitas vezes, na intenção de manter as grandes estruturas, né? A igreja parece que tem que rodar aquela máquina, né? Muito recurso financeiro é desviado para fazer o que Jesus nunca mandou a gente fazer. Vamos falar a verdade. A gente gasta dinheiro, gasta recursos e nossos dons, talentos, nosso tempo em muita coisa que Jesus não mandou a gente fazer. Isso tudo que eu estou falando foram reflexões que eu fiz a respeito da minha própria vida e do ministério. Mas aí você pensa assim, não, mas a gente faz isso, faz aquilo e tal, mas tudo isso tem um propósito final, glorificar a Deus. Eu pergunto, será mesmo? Será mesmo? Será que o que nós estamos fazendo tem eficiência, realmente agrada, glorifica a Deus? De fato, é algo para a gente pensar. Eu digo isso porque eu penso que a igreja se tornou hoje refém da tecnologia, desse evangelismo terceirizado. Então a gente pensa assim, né? Que bom, né? Que hoje nós temos esse recurso, né? O recurso do marketing, das redes sociais, que são muito eficientes na propagação do evangelho, sem discussão tudo isso, mas eu quero dizer algo, isso não cumpre o propósito do discipulado. Porque o discipulado é vida na vida. O discipulado é o contato. O discipulado é fazer o que é mais importante. É 1 a 1. É o cuidado das pessoas. Então, o que aconteceu depois disso, depois dessa reflexão? Reuni a liderança da igreja e disse, gente, nosso espaço aqui está sendo muito mal aproveitado. Vamos fazer alguma coisa? Vamos vender esse prédio aqui? E vamos construir um prédio que possa servir a nossa comunidade? Por um bom tempo oramos sobre isso e eu fui trabalhando com a igreja e com os líderes sobre essa mentalidade. E Deus foi abrindo as portas, a coisa começou a acontecer tudo tão rápido. Nós compramos uma nova propriedade, vendemos aquela que nós tínhamos, que era um lugar mais nobre, compramos outra propriedade bem perto do centro, não foi muito afastada, e oramos a respeito do que nós íamos construir. E nós não construímos um templo, nós construímos uma escola. Nós podíamos ter construído um belo templo com o dinheiro que nós vendemos aquela propriedade, porque ela tinha muito valor, estava num lugar nobre. Ela tinha um valor muito, muito alto pela localização. Poderíamos ter feito um prédio maravilhoso, mas nós não fizemos um prédio para nós. Nós fizemos um prédio para servir a comunidade, construímos uma escola. E planejamos isso. Por quê? Porque a gente pode usar o espaço de um prédio daquele compartilhado. Então, até hoje, durante 22 anos, até hoje, todos os domingos, nós adaptamos a quadra de esporte, nós adaptamos e transformamos num auditório, colocamos as cadeiras, fizemos de uma maneira bem interessante, né, que só você indo lá para ver, né, como a gente consegue transformar. Há 22 anos nós fazemos isso. O ginásio, a quadra do colégio se transforma
num local de cultos aos domingos. E aí cultuamos a Deus. Eu lembro que quando a gente estava construindo o prédio, eu fui muito criticado. Muitos pastores me criticaram, até na televisão eu fui criticado. Dizendo, tem uma igreja aí que não está construindo um santuário, está construindo uma quadra. Onde é que já se viu? Teve um pastor que disse assim, pastor querido, eu vou te falar uma coisa, não fica bem jogar bola na casa de oração. Eu disse para ele, eu não vou jogar bola na casa de oração, nós vamos fazer oração na casa da bola. Então tá, aí pode. Foi tão interessante algumas coisas, né? Porque foi uma quebra de paradigma. Para muitos talvez que estão ouvindo isso, pensam assim, puxa, mas tem que ser desse jeito? Não, não tem que ser desse jeito. Foi algo que Deus falou para nós. Nós fizemos um prédio para servir a comunidade. Acontece de tudo lá. Acontece assembleia da comunidade, acontece reuniões que tem a ver com a associação dos moradores, acontece os projetos sociais, acontece de tudo naquela quadra, porque aquela quadra é da cidade, não é nossa. Então qual é a mentalidade? O que eu passo para a igreja? Gente, esse prédio aqui é para servir a comunidade, de carona a gente usa para fazer os nossos cultos. Simples assim. Essa é a mentalidade de servo. Então a igreja sabe disso, e nós falamos claramente, queridos, olha, nós poderíamos estar num lugar muito melhor que esse, equipado, com boas poltronas, não é? Voltados para nós mesmos, mas esse não é o nosso projeto ministerial. Essa não é a nossa filosofia ministerial. Então, a igreja precisa ser trabalhada na sua mentalidade. Esse espaço é um espaço compartilhado. Vamos lá. Eu entendo que é preciso fazer um resgate. A igreja precisa resgatar esse contexto, né, onde que a gente vê de imediatismo, né, torna necessário um resgate da missão educacional da igreja. Porque a igreja é agente de transformação. A igreja estabelece paradigmas de pensamento, de conduta baseados em princípios e valores eternos. Então veja, numa sociedade relativizada, portanto decadente, por falta de princípios ou por falta de fundamentos, é hora da igreja apresentar uma proposta de esperança. E só a igreja pode apresentar. Porque o relativismo é nada. É uma construção, toda a educação, todo o conhecimento construído em cima do relativismo, eu posso dizer com toda certeza que não é conhecimento. Porque não perdura, não prevalece. É construir sobre a areia. E eu penso que nós estamos vivendo um tempo de muita oportunidade. Talvez nunca antes tivemos tanta oportunidade como esse momento que nós estamos vivendo. Então nós temos que entrar para fazer diferença. Por que isso? Porque a sociedade está perdida. As pessoas não sabem mais o que pensar. Porque um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Porque tudo é relativo. Porque pode ser ou pode não ser. As pessoas precisam de uma esperança. A sociedade está órfã, desesperada, sem direção. E esse é o ambiente adequado para que a presença da igreja faça diferença. Jesus afirmou que seus discípulos são sal e luz. Então a questão não é mais se a gente vai se esforçar para ser sal e luz. Não, nós já somos sal e luz. A questão é agora, vamos tirar o sal do saleiro, ou a luz de debaixo da vasilha? Ou vamos continuar desse jeito? É uma questão, essa é a nossa decisão agora. O que nós vamos fazer? Nós já somos sal e luz. Olha o que Jesus disse, né? O que diz a palavra em Mateus 9,36, né? Quando Jesus viu as multidões, ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. É exatamente assim que se encontra a sociedade hoje, já naquele tempo, imagina agora. As pessoas estão perdidas, desesperadas. Então a missão da igreja é pastoral. É dar direção para essa multidão. Como que a gente vai fazer isso? Por meio da educação. Nós temos tudo o que as pessoas precisam. Mas para isso nós precisamos sair dessa tradição templista, sabe? Voltada para dentro. Quanta coisa nós fazemos para nós. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas eu acho que há um sentimento generalizado que nós não temos mais muito tempo. Será que não é hora da gente se jogar de cabeça para fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer? Ensinem as nações. Façam discípulos.
Foquem naquilo que eu mandei vocês fazerem. Então veja, quero falar algo aqui, que para mim é muito importante. A igreja precisa olhar o ser humano como um todo, no seu intelecto, né? A sua alma, o seu espírito. Espírito, alma e corpo. Porque é só dessa maneira que nós vamos estabelecer a contracultura do reino. Quando nós olharmos o ser humano de maneira completa. O espírito do anticristo já está no mundo. Você sabe disso. O anticristo vai se materializar um dia, mas o espírito do anticristo já está no mundo. E eu quero dizer algo. A crise espiritual, emocional e social de hoje reflete o que as instituições de ensino inculcaram nos alunos ao longo dos últimos anos. E eu vou dizer aqui que foi literalmente um estupro intelectual. Por quê? Absolutizaram teorias e relativizaram verdades. E só nós podemos enxergar isso. Só os que têm a mente de Cristo é que conseguem ver. Porque até mesmo cristãos não estão conseguindo ver isso. Então você está entendendo que não basta ser um evangélico. Você precisa ter uma mentalidade cristã, a mente de Cristo. Então o único reduto da face da terra que pode fazer esse contraponto e frear o avanço das intenções malignas é a igreja. Por isso, começamos a escola em 1998. Construímos um prédio, a escola foi para lá e funcionou a partir de 1998, adaptamos todas as instalações, e até hoje, como eu falei para vocês, esse espaço usamos de maneira compartilhada. Durante a semana a escola funciona, e às noites, a gente tem nossas atividades da igreja, e também aos sábados e domingos. Compartilhamos, estamos sempre compartilhando, estamos sempre fazendo uma agenda que a gente possa usar das duas maneiras. Mas foi só em 2008 que nós implantamos a educação, a abordagem educacional por princípios. Foi em 2008. 2008 para cá é que nós, então, implantamos e estamos crescendo, desenvolvendo cada vez mais. Veja, uma escola cristã não é necessariamente uma escola com abordagem educacional por princípios. Porque existem muitas escolas cristãs. Nós antes éramos uma escola cristã, mas não por princípios. Por princípios muda tudo. Eu quero falar por que muda. Não vou aqui me aprofundar porque já falaram melhor do que eu. Porque a educação por princípios é antagônica. Antagônica. A proposta pedagógica da educação por princípios é antagônica à proposta do humanismo secular ensinado nas escolas de forma geral. As escolas seculares. Veja, antagônico, não é diferente. Antagônico. Isso é muito importante, muito sério. Veja, estou chegando já para o final, tá? Nós precisamos entender que essa é uma batalha espiritual. Olha o que diz Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então o que acontece quando a gente recebe o Evangelho? O Evangelho entra no espírito, não no intelecto. Passa pelo intelecto, entra, porque ela atravessa a alma, entra no espírito, e é a partir do espírito que a mente é renovada. Então sim, a verdadeira transformação. Então não é uma educação no nível intelectual, no nível apenas da erudição. É no nível intelectual, mas de dentro para fora, como o pastor Rinaldi aqui já mencionou. Bom, eu quero caminhar aqui para o final, porque eu tenho algo bem interessante para ler aqui para vocês. Sem mudança de valores não se muda práticas. Nós não podemos implantar, por exemplo, uma escola por princípios, se primeiramente a igreja não entender que isso é missão dela. Que de fato a educação é a sua missão. Ela não pode entender que, a escola é mais um braço da igreja, ou mais um projeto. Não, a escola é a igreja funcionando. Tem que ser desse jeito. Isso precisa estar na cultura da igreja. Não pode, quando a igreja vê que a escola é um ministério, alguns pastores acham que a escola é mais uma coisa para dar dor de cabeça.
Eu estava falando com um pastor de uma grande cidade no Brasil e que tem condições de ter uma escola porque tem muito dinheiro. E ele veio perguntar para mim, e eu falei um pouco sobre a escola. Ele disse, olha, todos os incentivos que eu recebo é o contrário. É que eu não abro uma escola, porque é muito problema. É muito complicado ter uma escola. E eu pude dar o testemunho e dizer, meu querido, faz o que a igreja tem que fazer. Faz o que Jesus mandou a igreja fazer. Então, é preciso, veja, uma escola por princípios não pode andar solta. Ela não pode andar sem o amparo, sem o respaldo de uma igreja local. Lá acontece assim, a igreja não é apenas mantenedora na questão da estrutura física ou até em alguns aspectos financeiros, mas especialmente e principalmente no aspecto espiritual. No aspecto espiritual. Nós estamos todos os dias orando, das 6 às 7 da manhã, lá no nosso local de culto, orando, e um dos motivos de oração, a escola. Orando pela escola, porque nós sabemos que é uma batalha espiritual, e eu vou dizer, amados, é um empreendimento 100% de caráter 100% espiritual, por quê? Porque confronta principados e potestades que atuam no contexto cultural. Nós estamos confrontando a cultura que é contaminada, o sistema que é contaminado pelo maligno. E está na mente, a mente pensante, esses principados atuam nessa área. Então eu penso que é um embate espiritual muito forte. Os pastores da igreja local precisam absorver 100% essa mentalidade e implantar gradualmente essa mudança de valores dentro da própria comunidade. Por quê? Porque sem mudança de valores não vai poder mudar a prática. Então a aliança entre a escola e a igreja é absolutamente fundamental para o cumprimento dessa missão educacional. Então quando uma escola é vista apenas como ministério da igreja, quando a escola é vista como um ministério da igreja, ela não é considerada apenas um apêndice, mas ela passa a ser foco e prioridade. E eu quero dizer uma coisa, não existe maneira mais agressiva de confrontar o inferno do que através da educação. O que nós vivemos hoje? Hoje a escola tem educação infantil até o ensino médio. Em 2018 nós fizemos uma ampliação no prédio e reformamos todo o prédio. 2020 foi a formatura da primeira turma do ensino médio. Nosso próximo passo agora é a faculdade. Mas eu quero ler algo aqui para vocês. Todo mundo passou do tempo, eu vou também passar. Estou brincando. Eu recebi essa semana o depoimento de uma mãe de aluno, que é professora universitária, uma pesquisadora na área da educação, pessoa muito preparada, mas ela conheceu a educação por princípios há 2 anos, e ela diz o seguinte, quero ler porque eu achei muito interessante. Sou Brigitte, casada com Manfred, estou dando a resumida aqui, tá? Recebemos de Deus 2 preciosos presentes, Eduardo de 11 anos e Joana de 9 anos. Somos cristãos, cremos na salvação em Jesus, cremos na vida eterna. É de uma outra, não é da nossa congregação, tá? Só para vocês saberem. Perseguimos as tentativas diárias de viver de acordo com a palavra de Deus. Contudo, são muitos os desafios. Um dos maiores é sermos extensão do amor de Jesus dentro da nossa casa perante os nossos filhos. Aliado a este, diariamente, ao abrirmos a porta da nossa casa para encararmos o mundo lá fora, iniciam os bombardeios. Quantas tentativas de ataque! É o consumismo exacerbado, a oferta fácil e rápida de tantas coisas, a propaganda gritante, a mistura de referenciais que outrora transmitiam certa segurança. Por exemplo, liberdades apregoadas a bel prazer, identidades sexuais fragilizadas, dentre outros. Sabendo disso, diante disso, sabendo da nossa missão primeira como pais, decidimos pela metodologia por princípios. Agora presta atenção. Confesso que para mim sinto-me aprendendo. Trilho ainda os primeiros passos pesquisando e aprofundando conhecimentos a respeito da temática. Estamos no Colégio Shalom há exato 2 anos e 1 dia. Para além disso, posso partilhar a alegria de que nossos filhos externam ao se sentirem amados, amparados, acolhidos e cientificamente equipados. É de ontem, 18/3, a seguinte vivência.
Joana estava diante do desafio de estudar para as ciências. Pediu-me que a ajudasse na leitura do conteúdo. Qual não foi a minha grata surpresa ao perceber a excelência do conteúdo apresentado? Uau! Método científico e seus passos. Quem dera eu tivesse tido esse embasamento. Ademais, a teoria do Big Bang problematizada. Ou seja, não se fugiu da apresentação desta. Ao ler a crítica apresentada pelo material, vi-me inserida. Foi emocionante. Não senti a crítica pela crítica, mas a reflexão a respeito da magnitude da criação amorosa de Deus, reduzida a uma explosão. Por que um exemplo tão simples? Porque é assim que percebemos a caminhada com a escola. Primeiro, as nossas pretensões como pais são reforçadas. Segundo, valores para a vida são construídos. 3, a prática da oração, da leitura da palavra são incentivadas diariamente. 4, o incentivo à pesquisa, à escrita com excelência. 5, a humildade no reconhecimento das falhas pedagógicas e o desejo da busca por melhorias. 6, o chamamento dos pais para conversas ultrapassa a valoração por notas, por resultados meramente competitivos. 7, o exemplo de misericórdia diante de faltas cometidas. Aqui, até vou ler aqui o que ela colocou entre parênteses, que eu acho que é importante. Por exemplo, já recebi e-mails promovendo segundas chances ao nosso filho quando não cumpriu com excelência alguma atividade avaliativa, o que causou estranhamento à professora naquele contexto específico. 8, o esforço de toda a equipe na garantia de uma educação com qualidade. Educação vista no seu sentido amplamente restrito. Diante do apresentado, temos vivido, apesar da pandemia, momentos de gratidão, de contentamento, de lágrimas, quando não se pode ir à escola. Isso para mim, mãe, pesquisadora na área da educação, é de grande valia. Não é fantástico? Quando a gente lê um testemunho desse e vê o resultado que Deus está fazendo. Eu gostaria de terminar com um vídeo, não sei se é possível ainda, 5 minutinhos, um vídeo que é um resumo, né? Um resumo, nós temos lá no YouTube um vídeo completo que tem 35 minutos, quando a escola completou 30 anos de existência. E aqui é um resuminho, só para vocês terem assim, né, darem uma aguinha na boca, não é, do que Deus fez. Então, assista esse vídeo, 5 minutinhos, por favor. Era um sonho de Deus. É um sonho muito além do que nós sonhamos. Fruto do propósito eterno de Deus. É um desafio. Você viu os milagres acontecendo, né? Não devemos desprezar os humildes começos. A gente fez parte de uma equipe, né? Aí chega na hora que os 4 filhos já estão chegando à idade escolar. Como é que nós vamos fazer? Qual seria a melhor forma de dar continuidade da educação em casa e uma educação cristã, começando uma escola? A gente começou a viajar, a conhecer outras escolas. Foi praticamente 1 ano trabalhando em cima disso. Conseguimos no lado da Creme, bem naquela esquina ali, uma casa velha que estava abandonada, que tinha um terreno grande. Tudo que nós tínhamos de imobiliário foi doado, foi emprestado. Com 7 alunos começou. Éramos inicialmente 4 ou 5 pessoas. Uma professora, lógico que só tinha uma turma. Então foi no início meio voluntário mesmo, mas foi com toda a certeza de que não, vamos fazer um trabalho sério, né? Sem fins lucrativos, porque o que a escola cobrava dos alunos era para pagar o aluguel, luz. A minha preocupação era se o dia que eles saíssem da Shalom, se eles acompanhariam as escolas que seriam as melhores escolas, se eles iriam acompanhar o ensino. Mas tem que ter um contexto interior que é durável, né? Que é duradouro, é eterno. Isso que a gente está querendo mais zelar. Depois que apareceu mais 1 ou 2 alunos, que começaram a aparecer alunos, sentava uma mãe assim, ou um pai, e dizia: quem são vocês? Porque aquele filho que era rejeitado em tudo que é canto, ele era amado e mudava a vida desse menino. Eu sinto
pelo tempo, assim, e a vivência em outras escolas, que a Shalom foi pioneira mesmo, de trabalhar essa inclusão, de incluir mesmo, né? Não é só ter o aluno em sala. A pior fase foi essa parte financeira. Isso, vamos dizer assim, se eu fosse falar sobre isso, eu não queria nem pensar em escola. Querendo ou não, você pensava assim, não, acho que nós vamos desistir. Porque sempre fechando no vermelho. Na conversa com os pastores, eles disseram, olha, o colégio está numa situação muito difícil, nós não conseguimos mais pagar o aluguel, e esse é o último ano do colégio. Foi em 96. O pastor Natalino perguntou, já que vocês vão construir, vocês não querem aproveitar então fazer um prédio que pudesse funcionar o colégio? Me procuraram falando de uma ideia de construir um prédio novo no imóvel da igreja, primeira igreja batista. E como eu trabalhava com construção, então eu comecei a participar dessa ideia. Final de 96 começou o fundamento, o estaqueamento da obra, né? Em 1997, um ano inteirinho, foi corrido para deixar a obra pronta. A gente contou com muitos voluntários da primeira igreja batista, da comunidade da qual eu faço parte. E em fevereiro, as aulas começaram com muro, com escada, prédio pintado. Ninguém acreditou. Quando chegamos em fevereiro, nos surpreendemos, porque olhamos aquilo, tudo era lindo para nós. A partir do momento que a gente começou lá naquele prédio, as coisas começaram a florescer também, né? O número de alunos começaram a crescer. Você precisa ter uma pessoa muito preparada para administrar. Eu assumi a direção da escola em 2009. Hoje, o colégio é absolutamente saudável financeiramente, mudou a cara do colégio, mudou o conceito do colégio. Em 2007 é que nós tivemos conhecimento de que existia uma educação por princípios no Brasil. E a partir de 2008 e 2009, então nós começamos a adequar o nosso currículo. Então começamos a vivenciar uma outra metodologia, uma outra forma de pensar biblicamente. Uma pessoa só é livre quando ela pode escolher. E dentro da educação por princípios, nós sempre apresentamos duas vertentes, a visão do conhecimento formal e do pensamento humano e a visão também do conhecimento de Deus e do pensamento de Deus. No ensino médio, nós começamos com o primeiro ano, nós temos 25 alunos, com a nossa primeira turma. Em 2019, nós já estamos ali com o segundo ano e em 2020 estaremos então com o nosso terceirão. O sonho é chegarmos ao ensino superior. Sonhar é a nossa especialidade. Cada vez que eu olho as fotos, que eu começo a lembrar, como foi lindo isso. Ver que essas crianças cresceram aqui, olha onde eles estão hoje, né? Foi muito marcante. E se eu tivesse que começar essa escola de novo, começaria tudo de novo. É diferente quando você trabalha porque você precisa de um trabalho e quando você está em algo que é um projeto de vida, que é um projeto de formação de gerações. É emocionante mesmo, assim, sabe? Ver que valeu a pena. O sentimento que eu tenho é de gratidão. Gratidão a Deus, porque realmente sem Ele nós não podemos fazer nada. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade. Que Deus abençoe muito. Sucesso na realização desse sonho.